Meu nome é Elisa Artman, e se existe algo que aprendi cedo demais é que crescer em uma família rica não significa crescer em um lar acolhedor. Eu vim ao mundo cercada por privilégios materiais, mas completamente carente de afeto, como se cada sentimento tivesse que ser negociado ou merecido. Minha mãe, Verônica, sempre fez questão de deixar claro que eu era a filha que não dava trabalho, aquela que ela podia ignorar porque se virava sozinha. Já minha irmã, Daphne, brilhava como uma joia lapidada, recebendo elogios, presentes e atenção como se fosse a única herdeira digna do sobrenome Artman. Mesmo assim, eu tentava me manter firme, repetindo para mim mesma que Deus enxergava aquilo que os olhos humanos se recusavam a ver. Às custas de muita oração, eu sobrevivi emocionalmente naquele ambiente onde amor era calculado e aprovação era moeda. Quando deixei a casa dos meus pais aos 21 anos, senti, pela primeira vez, o sabor de liberdade verdadeira. Comprei um apartamento pequeno, mas elegante, no centro de Seattle, e prometi a mim mesma que faria daquele espaço um símbolo da minha vitória pessoal sobre tudo o que tentaram me fazer acreditar sobre meu próprio valor. Comecei trabalhando em projetos pequenos, algumas reformas discretas, mas cada cliente recomendava meu nome, e meu talento em transformar ambientes começou a ganhar forma no mercado. Passei anos guardando cada centavo, recusando festas, viagens e compras impulsivas, porque eu tinha um sonho maior: decorar meu lar exatamente como eu imaginava desde adolescente. E quando finalmente pude comprar meus primeiros móveis de luxo, senti algo dentro de mim florescer como um testemunho vivo de que Deus honra o esforço de quem não desiste. Cada peça da minha casa carregava uma história. O sofá italiano em tom cinza azulado, que comprei depois de 3 meses de horas extras. A mesa de mármore branco que eu mesma escolhi em catálogo, negociando centavo por centavo até conseguir um desconto. As luminárias importadas que chegaram em caixas enormes e que eu montei sozinha ouvindo louvores. Cada detalhe era um lembrete do que eu tinha superado para chegar ali. Às vezes eu parava no meio da sala e dizia: "Obrigada, Senhor, porque o que meus pais não viram em mim, tu sempre viste." Aquela casa era o primeiro lugar que realmente parecia meu, onde eu podia respirar sem medo de julgamentos e sem sentir que precisava disputar atenção com alguém. Mas por trás da minha conquista silenciosa, eu sentia uma pressão familiar que crescia a cada visita de minha mãe. Verônica entrava no meu apartamento sempre com um olhar crítico, avaliando tudo como se estivesse julgando minha existência inteira. Ela olhava para o sofá, para as cortinas, para as luminárias, e dizia: "Você não precisa dessas coisas caras. Quem mora sozinha deve ser simples." E eu respirava fundo, tentando manter a paz, porque responder seria abrir uma guerra que eu não estava pronta para enfrentar. Às vezes eu tentava mudar de assunto, mas ela insistia, como se querer viver bem fosse um pecado imperdoável. Em contraste, Daphne reagia de outra forma. Ela olhava cada peça com um brilho de cobiça que nunca consegui ignorar, e sempre soltava um comentário venenoso como: "Nossa, quem diria que você teria bom gosto?" Era estranho como até um elogio vindo dela soava como uma punhalada. Ainda assim, eu tentava manter distância suficiente para proteger minha paz. Cumpria as obrigações familiares, aparecia em aniversários, respondia mensagens quando necessário, mas evitava abrir detalhes da minha vida. Sentia que quanto mais eu prosperava, mais minha mãe se incomodava, como se meu sucesso fosse uma afronta à narrativa que ela tentou criar a vida inteira, a de que Daphne era a filha perfeita e eu era apenas a filha funcional. Mas eu sabia que meu valor não vinha delas. Vinha de Deus. Era Ele quem confirmava cada passo, quem me dava ideias criativas nos projetos, quem renovava minhas forças quando a saudade de um amor materno saudável apertava. Eu dizia para mim mesma: "Eu pertenço a Deus, e Ele cuida dos que são dele." Aos poucos, comecei a perceber que havia algo diferente na forma como Verônica me observava. Ela estudava minha rotina, fazia perguntas demais sobre meus horários, demonstrava interesse repentino sobre quando eu sairia para trabalhar. Eu não entendia o motivo, mas havia um incômodo crescente no meu peito, como se minha intuição estivesse tentando me alertar sobre algo. Eu orava, pedindo discernimento, pedindo clareza, pedindo proteção. Mas naquele momento, eu ainda acreditava, ingenuamente, que minha mãe jamais ultrapassaria certos limites. Afinal, apesar de tudo,
eu ainda queria acreditar que existia um traço de bondade escondido dentro dela. Eu estava muito enganada. Porque enquanto eu celebrava minha independência, minha mãe alimentava um ressentimento silencioso, e minha irmã nutria uma inveja que crescia como erva daninha. E sem que eu percebesse, elas já estavam preparando um golpe que rasgaria meu coração e destruiria tudo o que construí com tanto carinho. Algo que mudaria completamente a forma como eu via minha família, minha vida e o conceito de confiança. Eu só não sabia que aquele teste estava tão perto. Ainda não sabia que minha fé seria colocada diante do maior ataque emocional que eu enfrentaria em toda a minha história. Desde que deixei a casa dos meus pais, sempre achei curioso como minha mãe encontrava maneiras de invadir a minha rotina mesmo à distância. No começo, eu acreditava que era apenas preocupação materna, mas com o tempo percebi que havia algo mais profundo e muito menos inocente por trás das visitas inesperadas e das ligações carregadas de comentários passivo-agressivos. Ela jamais perguntava como eu estava de verdade, ou se eu precisava de algo, a conversa sempre girava em torno do que eu estava comprando, do quanto eu estava ganhando ou do porquê eu teimava em viver como uma pessoa independente demais. Às vezes ela chegava no meu apartamento e, antes mesmo de me cumprimentar, já lançava aquele olhar calculado, analisando cada detalhe como se estivesse prestes a entregar uma avaliação final da minha vida. Era perturbador, porque me fazia lembrar da menina que eu fui, sempre tentando provar que merecia um pouco de orgulho vindo dela. A tensão começou a aumentar quando minha irmã Daphne passou a mostrar um interesse fora do comum por tudo o que dizia respeito à minha casa. Daphne nunca escondeu que desejava ter o que eu conquistava, ela sempre quis os mesmos objetos, as mesmas roupas, as mesmas oportunidades, mesmo sem jamais ter feito esforço algum para isso. E cada vez que aparecia no meu apartamento, seus olhos percorriam cada móvel como se estivesse imaginando como ficariam na sala dela. Eu percebia isso, mesmo quando ela tentava disfarçar com elogios tortos como: "Nossa, Elisa, não esperava que você tivesse coragem para escolher algo tão sofisticado." Mas a coisa mudou de tom em um almoço de família, quando ela lançou uma frase que queimou atrás da minha nuca: "A mãe disse que você está gastando dinheiro à toa, sabia? E que talvez precisasse de alguém para ajudar você a administrar isso." Fiquei em silêncio, mas por dentro senti uma pontada de alerta. Eu sabia que minha mãe tinha opiniões fortes, e na maioria das vezes destrutivas, mas aquilo soava diferente. Soava como se elas estivessem planejando algo. Ainda assim, tentei racionalizar, dizendo a mim mesma que talvez fosse apenas mais uma crítica, mais uma tentativa de controlar minhas escolhas. Eu me recusava a acreditar que minha mãe pudesse atravessar certas fronteiras. Talvez porque acreditar no contrário fosse doloroso demais. É difícil aceitar que alguém que deveria te proteger é justamente quem abre feridas. Com o passar dos dias, comecei a perceber padrões. Minha mãe me ligava com perguntas específicas, quase sempre sobre meus horários. "A que horas você sai amanhã? Você volta à tarde hoje? Você trabalha no sábado, não trabalha?" Eu respondia com cuidado, tentando não alimentar desconfiança, mas aquela sensação incômoda crescia no meu peito como um nó apertado. Eu orava pedindo discernimento: "Senhor, se tem algo errado, me mostra." E Deus mostrava, não com palavras audíveis, mas com aquele incômodo santo que impede a alma de relaxar. O clima entre eu, minha mãe e minha irmã começou a mudar de forma quase imperceptível. Elas estavam mais próximas entre si, como se tivessem um segredo compartilhado. Daphne parou de me provocar diretamente, mas me observava com uma calma estranha, como se estivesse esperando algo acontecer. Minha mãe, por sua vez, parecia mais crítica do que nunca. Certa vez, enquanto eu ajeitava uma mesa de café na casa dela, ela soltou: "Você se acostumou demais com essas coisas caras. Isso não combina com você." E depois completou com um sorriso cínico: "Alguém precisa te ensinar a ser mais simples." Eu senti um arrepio. Parecia que cada frase dela vinha com um subtexto escondido, algo que eu ainda não conseguia decifrar, mas que me deixava inquieta. Ao mesmo tempo, eu tentava manter a calma e a postura, mesmo sabendo que por trás da fachada elegante, minha mãe e minha irmã estavam se aproximando como predadoras esperando o momento exato de atacar. Eu via isso nos olhares rápidos que trocavam quando eu entrava na sala,
nos cochichos que cessavam assim que eu me aproximava, nas risadas abafadas que terminavam com um silêncio pesado. Foi nessa fase que percebi o quanto a inveja pode se camuflar de preocupação, e o quanto o controle pode se disfarçar de cuidado. Comecei a entender que o ambiente da minha família estava se tornando um campo minado, onde cada palavra dita ou não dita tinha um peso que eu ainda não sabia interpretar por completo. Eu apenas sentia, nas profundezas do meu espírito, que algo estava prestes a acontecer. Algo grave. Algo que mexeria não apenas com o meu lar, mas com a minha fé, com minha identidade e com a maneira como eu encarava tudo aquilo que construí. E mesmo sentindo o perigo se aproximar como uma sombra nas minhas costas, eu não imaginava a proporção do que estava prestes a acontecer. Não imaginava que, ao virar a próxima página da minha vida, eu descobriria o quão longe uma família pode ir quando é guiada por inveja, ego e um coração endurecido. Mas Deus já sabia. E Ele já estava preparando a minha força para o impacto que eu ainda não enxergava. Aquele dia começou como qualquer outro, e talvez esse seja o detalhe que mais me dói lembrar. Eu acordei cedo, o sol tímido atravessando a janela do meu quarto e iluminando o meu apartamento exatamente do jeito que eu sempre sonhei. Fiz meu café, separei meus materiais e revisei o cronograma do evento corporativo para o qual eu havia sido contratada. Seria um dia cheio, horas andando de um lado para o outro, coordenando fornecedores, aprovando layouts e garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Saí de casa com a sensação de missão, dizendo a Deus: me guia hoje, Senhor. Eu não sabia que, enquanto eu partia confiando no cuidado dele, minha casa estava prestes a ser tocada por mãos que não tinham nenhum amor por mim. O trabalho tomou completamente minha atenção. Eu recebia mensagens, orientava a equipe, respondia a clientes, e nem por um segundo imaginei que algo tão grave pudesse estar acontecendo às minhas costas. No intervalo do almoço, quando sentei por alguns minutos para respirar, percebi 2 ligações perdidas da minha mãe. No entanto, como isso era algo comum, não criei nenhuma suspeita. Pensei apenas que ela queria opinar sobre algum detalhe irrelevante da minha vida, como sempre fazia. Respirei fundo, tomei um gole de água e segui com meu dia, sem imaginar que cada minuto longe de casa era exatamente o que ela precisava. Enquanto eu solucionava problemas do trabalho, minha mãe dirigia até meu prédio com a chave reserva que eu ingenuamente tinha deixado com ela anos atrás, para emergências. Hoje percebo o quanto confiar cegamente pode custar caro. Ela entrou no meu apartamento sem hesitar, como se tivesse total autoridade sobre aquele espaço. Daphne estava com ela, e vizinhos disseram isso depois. As 2 chegaram com caminhoneiros contratados previamente, e em uma operação rápida e silenciosa, retiraram cada móvel que eu havia comprado com tanto esforço. Meu sofá italiano. Minha mesa de mármore. As cadeiras estofadas que levei meses para pagar. As luminárias importadas que montei sozinha. Tudo foi retirado na metade da tarde, embalado e levado diretamente para a casa da minha irmã, como se fossem objetos esquecidos por alguém que não precisava deles. Enquanto o caminhão levava embora pedaços da minha história, outras pessoas traziam para dentro do meu apartamento peças que eu jamais teria coragem de chamar de móveis. Eram objetos velhos, mofados, alguns com cheiro tão forte que ardiam os olhos. Cadeiras quebradas, uma mesa manchada, um sofá poído que parecia ter sido resgatado de um porão abandonado. Quando soube desses detalhes depois, meu estômago revirou. O fato de que minha mãe tocou tudo aquilo com naturalidade, acreditando que eu deveria aprender a viver de maneira simples, como ela diria depois, revela a profundidade do desprezo que havia dentro dela. No final daquela tarde, enquanto eu encerrava o evento com profissionalismo e um sorriso exausto, minha mãe estava no meu apartamento fazendo o que só posso descrever como um ritual cruel. Cada objeto que ela tocava carregava não apenas mofo e sujeira, mas também o desejo de me diminuir, de me colocar em um lugar que ela considerava apropriado para mim. Era como se cada móvel velho fosse parte de uma lição doentia que ela achava que eu precisava aprender. E minha irmã, é claro, assistia a tudo tomando posse dos meus móveis de luxo como se fossem prêmios merecidos. Quando o relógio marcou 7:30 da noite, eu estava pegando minhas coisas para voltar para casa sem imaginar que estava prestes a entrar no maior choque da minha vida adulta. Estava cansada,
mas satisfeita com o trabalho. O evento tinha sido impecável. A equipe me elogiou. O cliente me parabenizou. E em vez de aproveitar aquele momento, meu coração começou a apertar sem motivo. Uma inquietação sutil, como se o Espírito Santo estivesse tentando me preparar para algo que eu não queria enxergar. Lembro-me de olhar para o céu enquanto caminhava até o carro e dizer: se tem algo errado, me dá força. E ele deu. Porque naquela noite, eu voltaria para casa achando que pisaria no meu lar, mas encontraria o cenário de uma invasão. Algo que partiu muito mais do que a minha confiança. Algo que rompeu uma parte da minha alma que até hoje carrega cicatrizes. Eu só não sabia que o pior ainda estava por vir, e que a dor que me esperava seria o início de uma guerra que eu nunca escolhi lutar, mas que Deus me capacitaria a vencer. Quando estacionei o carro naquela noite, senti um arrepio inexplicável percorrer minha espinha. Não era cansaço, não era frio, era como se meu espírito estivesse tentando me avisar que algo terrível me aguardava atrás daquela porta. Subi as escadas mais devagar do que o normal, e cada passo parecia ecoar dentro de mim com um pressentimento que eu não conseguia afastar. Quando finalmente alcancei o corredor do meu andar, percebi um leve odor no ar. Algo úmido, azedo, como madeira guardada em porão molhado. O cheiro me deixou tensa na hora, porque meu prédio sempre foi impecavelmente limpo. A cada passo, a sensação apertava mais o meu peito. Segurei a chave, respirei fundo e disse: Senhor, esteja comigo. A chave mal girou na fechadura, e o cheiro invadiu minhas narinas com força. Uma mistura de mofo, poeira velha e algo que parecia metal enferrujado tomou minha respiração de assalto. Quando empurrei a porta e a luz da sala acendeu, senti meu corpo congelar. A cena que se apresentou diante dos meus olhos era tão absurda, tão cruel, tão grotesca, que meu cérebro demorou alguns segundos para processar. Meu apartamento, meu lar, meu refúgio, estava irreconhecível. O chão que eu sempre mantive limpo tinha manchas escuras. O sofá que eu escolhi com tanto carinho simplesmente não estava lá. No lugar dele havia uma monstruosidade afundada no centro, com a espuma rasgando para fora, e uma capa amarelada que parecia ter sido arrancada de algum depósito condenado. Dei alguns passos para dentro, com as mãos tremendo, tentando encontrar alguma explicação que não fosse a que já estava estampada no meu peito como um soco. Minha mesa de mármore desaparecera. Minhas cadeiras elegantes tinham sido substituídas por cadeiras de madeira quebradas, cada uma com um nível diferente de podridão. A luminária importada que eu montei sozinha não estava mais presa ao teto, e em seu lugar havia uma lâmpada pelada, pendurada por um fio torto, iluminando tudo com uma luz fria e deprimente que deixava o cenário ainda mais cruel. Senti meu estômago revirar. O chão parecia girar. Caminhei até o quarto. O impacto foi ainda pior. Minha cama, a cama que eu economizei um ano inteiro para comprar, tinha sumido. No lugar dela havia um estrado velho, com manchas escuras que eu nem queria saber de onde vinham. Minha roupa de cama desaparecera. Meu guarda-roupa estava vasculhado, e algumas gavetas estavam abertas, como se alguém tivesse mexido em tudo com total falta de respeito, como quem chuta as memórias de outra pessoa sem remorso. No banheiro, minhas toalhas tinham sido trocadas por panos ásperos, velhos, que pareciam ter anos de uso. Tudo cheirava a abandono. A destruição era tão completa que parecia planejada, porque era. Voltei à sala cambaleando, com a respiração cada vez mais curta. Foi só então que vi um papel dobrado em cima da mesa, ou melhor, em cima da coisa que minha mãe havia decidido chamar de mesa. Reconheci a letra imediatamente. Meus dedos tremeram enquanto abri o bilhete. A mensagem era curta, fria e cruel: você não precisa de móveis de luxo. Isso só te afasta da humildade e do que realmente importa. Aprenda a viver com menos. Eu desabei. O choro veio sem controle, um choro que eu não chorava desde a adolescência. Um choro que rasgou meu peito como vidro quebrado. Me ajoelhei no meio da sala, colocando as mãos no rosto, sentindo uma dor que não era apenas raiva, mas uma traição tão profunda que mexeu com meu alicerce emocional. Não era sobre os móveis. Não era sobre o dinheiro. Era sobre minha dignidade.
Era sobre a invasão mais íntima da minha vida. Minha mãe não só destruiu meu lar, ela destruiu deliberadamente algo que eu construí para curar as feridas que ela mesma causou ao longo dos anos. E enquanto eu chorava, senti algo diferente nascer dentro de mim. Uma mistura de dor, incredulidade e uma força que eu não reconhecia. Como se Deus, vendo meu coração em pedaços, estivesse colocando sua mão sobre minhas costas e dizendo: levanta. Você não vai ser destruída por isso. Limpei o rosto com as mãos tremendo, mas determinada. Olhei novamente para o bilhete da minha mãe e senti uma chama acender no fundo da minha alma. Não era ódio, era justiça. Um desejo profundo e santo de restaurar o que me foi tirado. Levantei devagar, ainda com o rosto molhado, mas com o espírito firme. Peguei meu celular, comecei a registrar cada detalhe, cada mancha, cada rasgo, cada objeto sujo que não me pertencia. Cada prova. Deus estava comigo. Eu não seria vencida. Algo dentro de mim despertou naquele momento, algo que minhas mãe e irmã jamais imaginaram que eu tivesse: coragem. A coragem de encarar o caos que elas criaram, e a coragem de lutar pela verdade que elas tentaram enterrar debaixo de móveis mofados. E ali, no centro daquela sala destruída, eu prometi a mim mesma que essa história não terminaria assim. Porque Deus não permite humilhações sem preparar exaltação. E eu estava prestes a descobrir até onde uma filha ferida consegue ir quando finalmente escolhe lutar. Fiquei algum tempo parada no centro da sala, ainda respirando com dificuldade, tentando entender como reorganizar meus pensamentos em meio à destruição que minha mãe deixou para trás. Mas quanto mais eu observava aquele cenário, mais minha dor se transformava em algo diferente, mais firme, mais afiado. Eu sentia uma força crescendo dentro de mim, como se cada detalhe nojento daquela invasão estivesse acendendo uma luz que eu não conseguia mais ignorar. Eu me enxuguei, endireitei os ombros e disse em voz baixa: eu vou lutar. E naquele exato momento, senti o Espírito Santo me fortalecendo de um jeito que só quem já passou por uma injustiça profunda consegue entender. Não era raiva cega. Era discernimento. Justiça. Peguei meu celular e comecei a fotografar tudo. Cada canto. Cada mancha. Cada móvel podre. Registrei de perto, de longe, de vários ângulos. Gravei vídeos detalhando o estado de tudo, apontando as trocas, descrevendo os itens desaparecidos. Abri meu computador e puxei minhas notas fiscais, todas guardadinhas em uma pasta porque eu sempre fui organizada. Cada compra que fiz, desde o sofá italiano até as luminárias importadas, estava registrada com data, valor e fornecedor. E à medida que eu juntava cada documento, cada prova, eu me lembrava de como minha mãe dizia que eu não precisava de tudo isso. Mas agora, aquele tudo isso seria a arma que eu usaria para recuperar a minha dignidade. Percebi que eu não tinha apenas sido vítima de uma invasão. Eu havia sido vítima de um crime. E não era um crime pequeno. Invasão de domicílio. Apropriação indevida. Substituição de bens. Depredação de propriedade privada. E pior, tudo planejado, orquestrado, executado com calma e frieza, como se minha mãe tivesse a convicção de que nunca enfrentaria consequências. Foi quando uma ideia surgiu na minha mente, tão clara que parecia ter sido colocada por Deus: eu precisava consultar um advogado. Não para iniciar uma guerra, mas para saber exatamente quais armas legais eu tinha, porque eu tinha armas. E, finalmente, pela primeira vez eu iria usá-las. Antes de qualquer contato, porém, senti que precisava orar. Me ajoelhei ali mesmo, entre os móveis mofados, e fechei os olhos. Senhor, eu sei que Tu estás vendo tudo. Eu sei que não estou sozinha. Mas eu preciso da Tua justiça. Não deixa que a maldade saia impune. Me mostra o caminho. Me guia. E quando terminei aquela oração, senti uma paz tão profunda que me deu certeza de que cada passo que eu daria a seguir seria guiado. Me levantei com um propósito claro, com uma segurança que não vinha de mim mesma. Vinha do céu. Passei a madrugada organizando as evidências. Criei pastas nomeadas, anexei fotos, gravei relatos, descrevi a cronologia dos fatos.
Coloquei tudo ali, como quem monta um dossiê de uma injustiça anunciada. Enquanto digitava, percebia como tudo fazia sentido, as ligações insistentes da minha mãe perguntando sobre meus horários, os olhares trocados entre ela e Daphne, o interesse repentino pela minha rotina. Elas tinham planejado cada detalhe. E eu, por muito tempo, ignorei os sinais. Mas agora, os sinais eram provas. Provas que falavam alto demais para serem escondidas. Na manhã seguinte, marquei uma consulta com um escritório especializado em direito patrimonial e invasão residencial. Quando cheguei lá, ainda com o estômago apertado, contei tudo com calma, mostrando cada registro. O advogado me olhou com uma expressão séria e disse: "Isso é grave. Muito grave. Você tem todas as provas necessárias para exigir reparação completa. E honestamente, sua mãe e sua irmã vão ter sérios problemas se isso for adiante." Ouvir aquilo doeu e, ao mesmo tempo, me trouxe alívio. Porque era a primeira vez na vida que alguém olhava para minha dor e dizia que ela tinha valor. Que ela merecia ser reparada. Quando saí daquele escritório, respirei fundo no ar frio de Seattle e senti como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim. Não uma porta de vingança, mas de libertação. Eu tinha passado anos aceitando abusos silenciosos, críticas disfarçadas, manipulações mascaradas de preocupação. Só que agora elas haviam ido longe demais. E Deus estava me guiando para colocar um fim naquele ciclo. Enquanto caminhava até meu carro, senti uma certeza que se formava como fogo no meu peito. Eu não era mais a menina que se calava para evitar conflitos. Eu não era mais a filha que aceitava migalhas de afeto enquanto minha irmã era colocada em pedestal. Eu era adulta. Eu era capaz. Eu era filha de Deus. E aquele era o momento em que eu assumiria tudo isso com força. Eu estava pronta para o confronto. Pronta para olhar nos olhos da minha mãe e da minha irmã e mostrar todas as provas, pronta para enfrentar a verdade que elas sempre tentaram me esconder. Porque agora, mais do que nunca, eu entendia quem eu era, e não havia poder humano que pudesse apagar isso. E com esse plano de justiça armado nas minhas mãos, eu seguia para o próximo passo da batalha. Uma batalha que não escolhi, mas que finalmente aprenderia a vencer. Porque o que elas destruíram no meu apartamento, despertou algo em mim que elas nunca imaginaram que existisse. Eu acordei antes do despertador naquele sábado, com o coração inquieto, como se algo estivesse me chamando para olhar mais fundo em tudo o que vinha acontecendo. A casa estava silenciosa, mas havia um peso no ar, um daqueles presságios que o Espírito Santo coloca no nosso peito quando algo escondido está prestes a vir à luz. Eu me levantei, fiz meu café e tentei me concentrar no trabalho, mas meus pensamentos retornavam, insistentes, para cada detalhe estranho das últimas semanas. Minha mãe aparecendo sem avisar. Minha irmã sempre evitando meu olhar. A falta de explicação sobre os móveis desaparecidos. E principalmente, aquela sensação incômoda de que havia mais coisas removidas sem minha permissão. Enquanto revisava alguns relatórios no computador, ouvi um barulho baixo vindo do corredor, como sussurros apressados. Minha respiração ficou presa no peito. Caminhei devagar, tentando não fazer nenhum ruído, e foi então que vi. A porta do depósito, que eu sempre mantinha trancada, estava entreaberta. Meu estômago se revirou. A chave estava onde eu sempre deixava, então como? Aproximei-me em passos lentos, sentindo minhas mãos tremerem. Quando empurrei a porta, o ar frio do pequeno cômodo bateu no meu rosto, trazendo junto um cheiro fraco de poeira. E ali, no meio do chão, como uma prova deixada por descuido, estava uma caixa vazia com meu nome, a mesma caixa em que eu guardava itens pessoais que simplesmente desapareceram semanas antes. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Me ajoelhei ao lado da caixa, tentando entender, quando ouvi a voz da minha mãe vindo do corredor. Ela falava baixo, mas eu reconheceria aquele tom manipulador em qualquer lugar. Curiosa e ainda sem ser vista, avancei alguns passos para ouvir melhor. Ela estava ao telefone, dizendo: "Ela não vai notar nada, querida. Eu já disse que Elisa não precisa daquelas coisas. E se notar, eu invento alguma coisa." Sempre funcionou.
Meu sangue gelou. Eu senti minhas pernas quase falharem, não apenas pela traição, mas pela frieza, pela certeza com que ela falava sobre mim, como se eu fosse uma idiota permanente na vida dela. Dei um passo para trás e acabei esbarrando na porta. O ruído foi mínimo, mas suficiente para fazê-la olhar em minha direção. Quando nossos olhos se encontraram, ela congelou. A máscara dela caiu no mesmo instante, como se a luz tivesse exposto o que estava escondido na escuridão. Sem desviar o olhar, eu disse: então era isso. Era isso que você pensava que eu nunca descobriria. Ela tentou sorrir, mas seu rosto tremeu. Elisa, querida, você está entendendo tudo errado, eu a interrompi antes que continuasse a construir suas mentiras. Não. Desta vez eu entendi certo. E naquele momento, mais do que raiva, senti algo maior, uma convicção profunda, firme, que eu sabia que vinha do alto. Deus não apenas revela, Ele liberta. Eu percebi que aquela descoberta não era só sobre móveis, caixas ou objetos. Era sobre dependência emocional, sobre manipulações antigas que eu deixava passar, sobre um ciclo que eu já devia ter quebrado há anos. E ali, diante dela, eu fiz comigo mesma a promessa de que essa seria a última vez em que alguém tentaria me diminuir, me usar ou me tratar como alguém que não merecia respeito. Ela abriu a boca para tentar se explicar outra vez, mas eu apenas virei as costas, mantendo a voz firme: eu vou descobrir tudo. E desta vez, você não vai conseguir esconder. Quando fechei a porta do depósito, senti uma força nova crescendo dentro de mim, como se o Senhor estivesse me preparando para algo maior. Eu ainda não sabia a dimensão completa do que encontraria, mas tinha certeza absoluta de que aquela era apenas a primeira ponta do fio, e eu estava pronta para puxá-lo até revelar toda a verdade. Quando decidi puxar todos os fios soltos daquela trama suja, eu não fazia ideia do quanto ainda estava para ser exposto. A descoberta no depósito, a ligação da minha mãe, a expressão de culpa estampada na cara dela, tudo aquilo era só a superfície. Eu precisava ir até o fim. E fui. Comecei ligando para o advogado que me orientou dias antes. Contei tudo, detalhe por detalhe, e ele pediu que eu reunisse todas as evidências, desde mensagens antigas até registros bancários. Passei a manhã inteira organizando cada prova, cada recibo, cada vídeo, cada foto. À medida que eu juntava o material, a verdade se desdobrava de um jeito ainda mais cruel. Minha mãe não apenas havia tirado meus móveis, ela havia planejado isso com antecedência, comprado peças velhas em depósitos e até usado o dinheiro da minha irmã para pagar transporte. Era uma invasão intencional, meticulosa e maldosa. Quando finalizei o dossiê, senti um aperto no peito, não de fraqueza, mas de indignação justa. Eu precisava confrontá-las diante da verdade total. No dia seguinte, eu fui até a casa da minha irmã. Minha mãe estava lá, como sempre. Entrei sem pedir convite, porque dessa vez aquela porta não me intimidava. Assim que me viram, as duas congelaram. Daphne estava literalmente sentada no meu sofá italiano, cruzando as pernas como se estivesse desfilando numa vitrine. Minha mãe fingia arrumar a estante que era minha. A primeira coisa que ouvi foi a tentativa desesperada de Verônica: Elisa, querida, nós podemos conversar. Eu levantei a mão, pedindo silêncio. Hoje não tem conversa. Hoje tem verdade. Passei a colocar cada prova na mesa: fotos, vídeos, notas fiscais, prints, relatos. Mostrei tudo, uma peça de cada vez, como se estivesse desmontando uma máquina de mentiras que elas levaram anos para construir. O impacto foi imediato. Daphne empalideceu. Verônica começou a tremer. Quando terminei, as duas pareciam reduzidas à metade do tamanho. A primeira a abrir a boca foi Daphne, e sua justificativa foi tão miserável quanto o caráter dela. Eu só aceitei os móveis porque a mãe disse que você não ia sentir falta. Eu olhei diretamente nos olhos dela. Você sabe que isso não é verdade. Ela desviou o olhar, envergonhada pela primeira vez. Era como se a máscara de filha perfeita finalmente estivesse se quebrando. Já Verônica tentou manter a postura até o último segundo. Eu fiz isso pelo seu bem.
Você estava obcecada com coisas caras. Eu me aproximei, erguendo o bilhete que encontrei no meu apartamento. Pelo meu bem? Você destruiu minha casa. Invadiu meu espaço. Roubou minhas coisas. E ainda teve coragem de dizer que eu não precisava delas a ponto. Ela tentou responder novamente, mas eu continuei. Você me tratou como se eu não tivesse valor. Como se eu não merecesse o que conquistei. E isso acabou hoje. Seguindo orientação legal, informei que um acordo já estava sendo preparado. Se elas se recusassem, o caso seria levado diretamente ao tribunal. As duas entraram em desespero. Daphne começou a chorar, dizendo que não queria problemas com a justiça. Verônica finalmente perdeu a pose. Eu posso devolver tudo, Elisa, nós damos um jeito, mas eu não queria só minhas coisas de volta. Eu queria responsabilidade. Eu queria que elas sentissem o peso das escolhas que fizeram. E o acordo previa exatamente isso: devolução integral dos móveis, restauração completa do meu apartamento e indenização por violação de propriedade e danos emocionais. Elas não tiveram escolha. Assinaram. Naquele momento, percebi algo inesperado. Eu não sentia vingança, não sentia raiva, eu sentia libertação. Era como se Deus dissesse: está vendo? Eu te defendi. Nos dias seguintes, caminhões foram até a casa da minha irmã buscar tudo o que era meu. Eu supervisionei cada peça sendo retirada do lugar onde nunca deveria ter estado. Daphne não conseguia nem me olhar nos olhos. Ela ficou tão envergonhada, tão pequena, que parecia ter perdido aquele brilho arrogante que sempre carregou. Consequência da queda, ela perdeu seguidores, perdeu o convite de uma marca com quem ia fechar contrato, tudo porque alguém da vizinhança espalhou a história, e a internet não tem piedade com gente hipócrita. Já minha mãe, a consequência dela foi ainda mais profunda. Ver a própria imagem de matriarca perfeita sendo destruída pela verdade foi um golpe maior do que qualquer processo poderia causar. Ela perdeu amizades, perdeu a confiança da família, e pela primeira vez na vida ficou sozinha dentro da própria casa, uma casa que parecia enorme demais para uma mulher que sempre gostou de controlar tudo ao redor. Quanto a mim, eu experimentei uma transformação. Não apenas recuperei meus móveis e recebi a indenização, mas decidi fazer algo grandioso. Usei parte do dinheiro para reformar meu apartamento do zero. Contratei arquitetos, comprei peças ainda mais luxuosas, restaurei cada espaço como se estivesse reconstruindo minha alma junto. Quando a obra terminou, meu lar parecia um cenário de filme, e não apenas lindo, mas forte. Um testemunho vivo de superação. Com o restante da indenização, abri meu próprio estúdio de design, algo que eu sempre sonhei. O nome? Artimo Interiors. O mesmo sobrenome que uma vez me machucou, agora brilhava em uma placa dourada. Deus reverte tudo quando Ele quer. Hoje, olhando para tudo que vivi, eu entendo que a traição foi dolorosa, mas foi também um empurrão que eu precisava para me libertar de um ciclo que já não tinha espaço na minha vida. Minha mãe e minha irmã enfrentam suas próprias consequências, cada uma de acordo com o que plantou. Eu, por outro lado, colho frutos de coragem, de fé e da decisão de me posicionar. Aprendi que quando Deus permite que a gente enfrente o vento forte, é porque Ele está prestes a nos posicionar em um lugar mais alto. E foi exatamente o que Ele fez comigo. Eu renasci daquela destruição. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá me derrubar outra vez. Porque agora eu sei quem eu sou, sei de onde vim e sei quem me sustenta. E tudo o que tentaram usar para me derrubar, Deus usou para me exaltar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!